No extremo norte do país, numa região estratégica para a segurança nacional, o cenário é de miséria e de segregação. 2 anos depois da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, a segurança na fronteira ficou comprometida e a economia do estado enfraqueceu. A imensa faixa de terra antes ocupada por fazendas e plantações agora abriga poucas comunidades que sofrem com o desemprego e o descaso. A partir de hoje, o Jornal da Band exibe uma série de reportagens especiais sobre essa fronteira do abandono. O lado de fora da reserva Raposa Serra do Sol. Índio brasileiro. Eu sou daqui mesmo. Eu sou indígena por causa da minha mãe. Para eles lá nós somos brancos, né? Mas eu tenho minha carteirinha, tenho um registro de indígena. Nós deixamos só nossa casa, nossa vida, né? O lado de dentro da reserva Raposa Serra do Sol. Um 1.700.000 hectares, quase o dobro do território do Líbano. – 17.000 habitantes, metade do número de servidores do Congresso Nacional. Esta é a reserva Raposa Serra do Sol, território há 2 anos sob controle integral das etnias indígenas que habitam o norte do estado de Roraima. Do alto pode-se ver pequenas comunidades reunidas em torno de malocas. Quase não há mais resquícios das fazendas de gado e das plantações de arroz que alimentavam a economia local. Boa Vista, capital do estado de Roraima. Na periferia da cidade, a maior favela indígena do Brasil. Uma tristeza. Estes aqui são tão índios quanto os que estão na reserva. Mas neste lugar, pouco se sabe sobre cidadania. Aliás, eles mal sabem explicar o que estão fazendo aqui. É difícil. Ninguém acha serviço, por isso eu venho aqui para catar leite, para catar latinha, para vender, né? Mas a senhora não é indígena? Sim. Eu tenho 6 filhos para sustentar. Por isso eu venho aqui para catar, para sustentar meus filhos. No lixão indecente da capital, índios disputam com os urubus os restos do que a cidade consumiu. O fedor é indigente. Como é que tá a vida aqui? Tá fácil ou tá difícil? Tá bom, para mim tá bom, porque eu não tenho emprego mesmo. Por semana a gente tira só 50. R$50, mas isso não é quase nada de dinheiro. Não é mais. Eles têm vergonha de mostrar o rosto. Alguns dormem no meio da sujeira, mas todos parecem resignados com o que lhes sobrou. Eu não tenho a escolaridade certa. Aí quando a gente vai arrumar um emprego, é muito difícil pra gente arrumar, entendeu? Aí fica difícil pra gente, é por isso que a gente vem pra cá. Esta aqui é uma das comunidades mais novas que surgiram na periferia de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Ela se chama Comunidade Santa Helena e é o produto da invasão desta área que era particular por 300 famílias. Muitas delas têm origem indígena e são provenientes da área onde está implantada hoje a reserva Raposa Serra do Sol. Não são apenas vítimas da diáspora que se seguiu à homologação da reserva. Muitos estão aqui voluntariamente tentando encontrar condições melhores de vida do que tem hoje no interior do estado. Olavo Pereira da Silva tem 83 anos. Ele é filho de Severino Mineiro, o colonizador que no começo do século demarcou a fronteira norte do Brasil. Hoje vive como indigente na favela depois que a fazenda dele foi tomada pelo governo. Eu, a minha mãe, filha e netos. E o mais contraditório, Olavo é índio como todos os mestiços que vivem na reserva. Fala a língua macuxi. Nem eu tinha e nem os parentes tinham para sobreviver, né? Parte da família que vivia com os brancos também sofre em Boa Vista. Este homem é conhecido como galego. O que era gado criado por ele na reserva Raposa Serra do Sol virou o Espetinho do Sol, na capital de Roraima. Eu com minha esposa, vamos começar a vender isso aí. Aí começamos a vender, tem dia que a gente sobra 35, tem dia que sobra R$40.
Ele nasceu no campo e se casou com uma mestiça. Dona Fani é neta do desbravador Severino Mineiro e sobrinha do homem que encontramos na favela. Eu nasci lá no município do Iramutã, na Vila Socó. Hoje ainda existe uma mangueira que eu nasci embaixo. Tive toda a minha infância, juventude, me casei, meus filhos, tudo lá. Aí depois daquele processo da demarcação, Raposa Serra do Sol, eu saí de lá, me expulsaram, né, com meu esposo, minha família toda, como uma intrusa. Depois que a fazenda da família foi expropriada pelo governo, restou-lhes morar de favor em Boa Vista. Galego, matuto, que só conheceu a cidade aos 12 anos, não consegue aprender a gostar da nova vida. Como é que foi o dia em que o senhor foi obrigado a sair da sua fazenda? Olha, foi muito triste, foi muito triste. Para mim foi a pior coisa da minha vida. Foi abandonar aquilo lá, aquilo que eu tinha um carinho, aquilo que eu comprei com meu suor, trabalhando. A indenização que o governo pagou mal deu para o transporte das quinquilharias da família. A terra onde eles seriam reassentados, 1000 vezes prometida e 1000 vezes adiada, nunca saiu. Eu não sei para quem eu trabalhei. Não foi para meus filhos, não foi para minha família. Eu não sei para quem eu trabalhei. Porque não sobrou nada? Não sobrou nada para mim. O pesadelo dos degredados da Raposa não é privilégio dessa nova família de sem terra. Este era um dos lugares mais bonitos do estado de Roraima. Chama-se Lago de Caracaranã. As fotos foram feitas antes do fechamento da reserva. Aqui, uma família de colonizadores mantinha uma espécie de clube de campo. A indenização que eles me deram foi ridícula. O antigo proprietário herdou a fazenda do avô, que chegou à região no fim do século XIX. A terra foi comprada do governo federal. Ainda hoje eu sonho lá na fazenda. E a lembrança disso aqui não tem como você deixar de lembrar, né, desse lugar. Até hoje a família vive enlutada pela perda das terras para os índios, especialmente quando eles começaram a destruir os chalés e passaram a impedir a entrada de turistas, e também, especialmente, dos antigos proprietários. A nossa infância, as nossas férias, a nossa vida toda, de todos os primos, de todos os netos, foram ali, entendeu? Então hoje, o que a gente tem são as nossas lembranças, são as nossas fotos, são os nossos momentos vividos em família lá dentro. Com a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol há 2 anos, o arroz deixou de ser a principal fonte de renda no norte de Roraima. O esvaziamento econômico da região abriu espaço para o contrabando de gasolina, crime que cresce na fronteira do Brasil com a Venezuela. A segurança nacional também fica comprometida por causa da resistência dos índios à presença dos militares. É o que você vai ver na 3ª reportagem especial da série Fronteira do Abandono. Essa população aqui, bastante humilde, mas que vive do descaminho, vive de abastecer os veículos do lado venezuelano, onde o combustível é muito mais barato, e trazer para o lado brasileiro. Essa acaba sendo praticamente a atividade econômica de maior vulto nessa área. Nessas planícies, onde se produzia quase todo o arroz que abastecia o norte do país, agora há apenas a vegetação rala da savana que domina os Campos Gerais. A produção parou quando os fazendeiros foram expulsos e as terras adquiridas legalmente entregues aos índios. Os arrozeiros, eles representavam, especificamente a cultura do arroz, representava 6% do PIB do nosso estado. Com a necessidade da saída deles de lá, eles se reacomodaram, mas hoje eles estão produzindo cerca de 40% do que produziam na Raposa. A consequência pode se avistar no Distrito Industrial de Boa Vista. Nós temos nessas conversas com vários segmentos aqui de Roraima percebido o esvaziamento flagrante e extremamente acelerado da economia de Roraima. Roraima está se tornando inviável economicamente, o que é um risco
para essa situação geopolítica do Estado. As maiores indústrias da região operam a meia carga. Esta fechou as portas e se transformou em um gigantesco depósito de sucata. A Raposa Serra do Sol é uma ferida. Foi um crime que foi feito, é uma ferida que não cicatrizou e nem vai cicatrizar mais. Mas a ferida mais viva está bem longe dos olhos. Ela se situa na fragilidade da relação entre índios e militares. Este aqui é o 6º Pelotão Especial de Fronteira, que fica no município de Uiramutã, no extremo norte do estado de Roraima. Ele foi inaugurado em 2002 e a construção só aconteceu depois de uma aguerrida disputa judicial. As entidades que representam os indígenas não queriam que ele fosse inaugurado, porque fica incrustado em plena reserva Raposa Serra do Sol. Por isso, esse lugar acabou se transformando numa espécie de pedra no sapato nas relações entre indígenas e militares do Brasil. Pelotão é vizinho da sede do município e também da aldeia que disputam o direito de utilizar o nome Uiramutã. O vice-presidente do Conselho Indigenista de Roraima diz claramente que não quer saber de soldados perto e muito menos dentro das terras deles. A gente queria que ficasse o exército vigiando, tomando de conta da nossa área, mas ficasse fora da Raposa, né? Ele chega a fazer afirmações gravíssimas, como a de que os militares estão roubando o gado dos índios. Foram flagrados o exército, né, lá do pelotão do Uiramutã, furtando o gado da comunidade de Pedra Branca. E aí isso foi denunciado, eles tiveram que tomar uma providência, né, para pagar. Sei que teve todo um acerto que eles iriam repor, devolver a quantidade daquele valor que foi furtado à rede da comunidade, né? Isso é falso. O que poderia ser feito? Não vai ser feito nada porque não existe esse fato. Isso são afirmações que decorrem de uma tentativa de fazer tensionamentos. E normalmente eu te garanto, possivelmente, esse tensionamento seja um tensionamento dirigido. Não há nada, absolutamente nada disso. Pelo contrário, a presença do Exército vai continuar lá, a presença das Forças Armadas, inclusive da Polícia Federal, vai continuar, porque aquilo é propriedade da União. Dentro dos destacamentos, os militares fazem um grande esforço para acabar com a desconfiança. Boa parte da tropa na região é formada por índios ou por descendentes de índios. Alguns, como este aspirante a tenente médico, não viram vantagem alguma no modelo de demarcação adotado pelo governo. A homologação foi feita de uma forma assim, a princípio, não objetivada dentro das comunidades, né? E uma vez que conseguiram a homologação, as comunidades indígenas não sabem mais o que fazer. A antipatia aos não-índios se estende para além dos limites da Raposa Serra do Sol. No pelotão especial de Pacaraima, o comandante está acostumado às investidas semânticas dos tuxauas locais que querem acabar com a cidade e expulsar todos os não-índios que vivem por aqui. Eles não são hostis com a gente, mas é verdade isso aí, a verdade que eles têm a intenção de que, por exemplo, Pacaraima seja esvaziada e eles fiquem com Pacaraima, parte desses indígenas, que são os que estão mais distantes da cidade. Contrariando a determinação do Supremo de que ninguém pode ser impedido de transitar pelas rodovias federais que ficaram fora da reserva, eles prometem montar barreiras e impedir o ingresso de quem bem entenderem. Pela lei, é proibido, né, a entrada de pessoas estranhas na terra indígena. Agora, mas aí vai ficar também uma situação complicada, né, Ivaldo? Porque a decisão do Supremo também determina que as estradas são livres para qualquer um, né? Vai dar uma confusão isso lá. Via pública, sim, mas que está decidido que vai iniciar uma fiscalização. Esta é a realidade hoje na Raposa Serra do Sol. O conflito iminente foi substituído por uma espécie de paz dos cemitérios.